Romanos, capítulo 9. O lamento de Paulo por Israel. Digo a verdade em Cristo, não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos, seja Ele louvado para sempre. Amém. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados como descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo virei novamente, Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento, também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum, porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, revelar a ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Certamente me perguntarás: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Mas o que tens a dizer, se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei a minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías proclama em relação a Israel: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo, porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça a receberam, uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Somente até aqui, irmãos. Amém.
Santo, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo vai nos ensinar doutrinas importantíssimas da graça. O apóstolo Paulo vai explicar por que um pecador se converte. Como é que acontece? Afinal de contas, por que uma pessoa sai das trevas para a luz e outra pessoa não sai das trevas para a luz, continua nas trevas? Como é que funciona? Como é que funciona o plano de Deus para salvar as pessoas? Irmãos, e essas doutrinas da graça são extremamente importantes, irmãos. Todos os crentes deveriam conhecer as doutrinas da graça. Quando a gente negligencia as doutrinas da graça, quando a gente não se atenta para passagens como essa daqui, irmãos, essa daqui e praticamente todo o livro de Romanos vai explicar sobre essas doutrinas da graça. Quando a gente negligencia esse tipo de coisa, irmãos, a gente fica com uma visão deturpada sobre a nossa própria salvação. A gente começa a achar, irmãos, que possui méritos, que possui participação no processo da salvação, quando a palavra de Deus diz que nós não possuímos. Irmãos, isso é uma coisa muito terrível que pode acontecer na vida dos crentes, irmãos, porque quando a pessoa tem uma visão deturpada sobre a sua salvação, não temos uma verdadeira conversão, não temos um verdadeiro novo nascimento, não temos, irmãos, alguém de verdade que foi transformado, irmãos, porque se nós pudéssemos nos salvar tendo uma visão contrária daquilo que a palavra de Deus diz, não precisava da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Irmãos? Se a gente pudesse inventar as nossas próprias doutrinas, diferente das doutrinas da palavra de Deus, e pudesse ser salvo, irmãos, para que a gente precisa das Sagradas Escrituras, afinal de contas? Cada um projetava o seu próprio Jesus, cada um imaginava as suas próprias doutrinas e se salvava, irmãos? Então, é justamente porque isso não é possível que o apóstolo Paulo está fazendo questão de explicar as doutrinas da graça. O apóstolo Paulo está fazendo questão de explicar como é que funciona o processo da salvação. O apóstolo Paulo, imagina se o apóstolo Paulo tivesse escrito essa carta aqui, e quando chegasse lá no fim da carta, ele tivesse dito assim, eu expliquei para vocês aí como é que funciona aí muitas das doutrinas da graça, mas se vocês pensarem diferente não tem problema, tá? Que todo mundo vai se salvar do mesmo jeito, não tem problema. Estou explicando aqui, mas se vocês tiverem uma visão diferente, quiser salvar de outro jeito, tudo bem, não tem problema. Tá bom, esse tipo de coisa não existe em nenhuma das cartas de Paulo. Esse tipo de coisa não existe em nenhuma parte das Sagradas Escrituras. Mas é desse jeito que os crentes vivem hoje. Sabe, os crentes hoje acham que dá para salvar, e eles acham que essas coisas sobre eleição, predestinação, sobre doutrinas da graça, eles acham que essas coisas aqui são irrelevantes, não tem problema, não precisa conhecer essas coisas. Dá para se salvar sim, sem essas coisas aqui, saber dessa forma que os crentes vivem. Irmãos, e algo extremamente importante, como que funciona a nossa salvação. Irmãos, e o apóstolo Paulo, então, nessa passagem aqui, ele vai nos explicar como é que funciona. O apóstolo Paulo, primeiramente, ele é questionado do porquê que os judeus não estão se convertendo. Alguém chega para Paulo e fala para Paulo, o que está acontecendo, Paulo? Por que os judeus não estão se convertendo, Paulo? Os judeus não são os filhos da promessa? Deus não falou que ia salvar o seu povo, Paulo? Deus não falou que enviou um Salvador, que ia vir resgatar o seu povo? O que está acontecendo? Será que a promessa de Deus falhou, Paulo? Será que a promessa de Deus falhou? Irmãos, e Paulo vai começar a carta, logo no começo do capítulo, ele vai começar a carta dizendo, Deus sabe a tristeza que eu sinto no meu coração por eles não terem se convertido. Se eu pudesse, eu dava a minha vida para salvar a vida deles. Sabe, mas eu não posso fazer essa troca, não é assim que as coisas funcionam. Irmãos, então o apóstolo Paulo vai começar a explicar o que é que está acontecendo. E o apóstolo Paulo vai dizer,
No versículo 6, não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis, nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Né, irmãos? Então o apóstolo Paulo vai começar a explicar, e o apóstolo Paulo vai começar a dizer assim: você não entendeu muito bem como é que as coisas funcionam. Deus nunca prometeu que ia salvar todo mundo. Deus nunca prometeu que ia salvar todos os descendentes de Israel. O que Deus falou é que Ele ia salvar os filhos da promessa. Então, Deus escolheu Abraão, e a promessa posterior a Abraão seria quem? Seria Isaque, né? Só que Abraão teve um outro filho antes de Isaque, com a serva, né? Chamado Ismael. Ismael tinha sangue de Abraão. Ismael podia dizer: não, do meu pai é Abraão. Mas a promessa não era para Ismael, a promessa era para Isaque. Então não basta apenas ter o sangue de Abraão, tem que ter o sangue de Abraão e tem que ter o sangue de Isaque, porque é assim que Deus determinou que Ele ia salvar, que Ele ia escolher aqueles a quem Ele ia salvar, né, irmãos? E Ele ainda vai continuar, e Ele vai dizer, eu vou dizer outra coisa para vocês. Posteriormente, Isaque casou com Rebeca. Rebeca ficou grávida de gêmeos, Jacó e Isaú, né? E antes mesmo deles nascerem, Deus falou: eu vou escolher Jacó e eu vou rejeitar Isaú. Então, irmãos, Paulo está ensinando assim: não basta apenas ser da descendência de Abraão, não basta apenas ser da descendência de Isaque, é preciso ser da descendência de Jacó também. Se ser da descendência de Abraão e não ser se for da descendência de Abraão, de Isaque, mas depois for de Isaú, já não é filho da promessa mais. Então, Deus escolhe aqueles a quem Ele quer salvar. É dessa forma que funciona. Deus nunca falou: eu vou salvar todo mundo que for descendente de Abraão, eu vou salvar todos. Não foi isso que Deus falou. Deus falou somente os filhos da promessa. É dessa forma que... E Ele ainda vai dizer, irmãos, aqui no versículo 11: contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus segundo a eleição permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei Isaú. E Paulo ainda vai dizer assim, antes mesmo que os gêmeos nascessem, Deus escolheu um e rejeitou o outro, para que ficasse bem claro de que quem se salva simplesmente porque Deus foi aquele que escolheu. É desse jeito que funciona a salvação. Então, não são todos que vão se salvar, né, irmãos? E para a gente poder entender aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, é preciso que a gente conheça a primeira doutrina da graça. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? A primeira doutrina da graça chama-se depravação total. O ser humano é totalmente depravado. Quando Adão e Eva comeu o fruto que não deveriam comer, o pecado entrou no ser humano e todas as áreas do ser humano foram corrompidas. O corpo foi corrompido, a nossa capacidade de pensar foi corrompida, os nossos sentimentos foram corrompidos, tudo no nosso corpo foi corrompido, a ponto de que a gente não tem condições de buscar a Deus sozinho. O ser humano, irmãos, ele está tão corrompido que ele nunca vai escolher a Deus. Então, o único jeito de uma pessoa se salvar é Deus agindo de maneira sobrenatural, né, irmãos, e chamando o pecador, trazendo ele das trevas para a luz. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, a gente não tem ninguém tentando se salvar e Deus impedindo as pessoas de se salvar. Isso não existe, irmãos. O pecador, ele não quer se salvar. O pecador, ele não quer Deus. Sabe, o pecador, irmãos, ele quer amar as coisas desse mundo. Ele quer amar as coisas dessa terra. Sabe, irmãos, ele quer idolatrar tudo, menos Deus.
E a não ser que Deus mova o coração dele de maneira sobrenatural, ele vai continuar nessa condição até ele morrer e ir para o inferno. É assim que as coisas funcionam. Santo Senhor. Né, irmãos? Então essa é a primeira doutrina. Depravação total. O ser humano é totalmente depravado. E se o ser humano é totalmente depravado, e Deus chama o pecador de maneira sobrenatural, Deus chama o pecador, tira ele das trevas para a luz, então a gente tem a segunda doutrina da graça. A segunda doutrina da graça é eleição incondicional. Deus elege de maneira incondicional. Deus não elege baseado em obras. Deus não elege a gente baseado nas nossas capacidades. Deus não nos escolhe para a salvação mediante algum atributo que nós possuímos, mediante uma capacidade de poder corresponder positivamente. Porque ninguém pode corresponder de maneira positiva se foi afetado pelo pecado. Todo mundo todos nós somos descendentes de Adão, né, irmãos? E o pecado corrompeu todo mundo. Então, a não ser que Deus mova o nosso coração de maneira sobrenatural, que Deus nos eleja de maneira incondicional, sabe? Ninguém, irmãos, ninguém vai se salvar. Né? Se Deus for salvar as pessoas baseado em algum atributo humano, Deus não ia salvar ninguém. Porque ninguém possui atributo nenhum para ser salvo. Ninguém consegue corresponder com nada para poder ser salvo. Então ia todo mundo para o inferno. Só não vai todo mundo para o inferno porque Deus, de maneira sobrenatural, resgata o pecador. Né, irmãos? E quando a gente ouve as doutrinas da graça, quando a gente lê esse tipo de coisa aqui, tinha 2 bebezinhos que acabaram de nascer. Deus escolheu um e Deus não escolheu o outro. Quando a gente lê esse tipo de coisa, irmãos, a primeira coisa que as pessoas vão dizer é: isso aí não é justo não, isso aí não é justo não, isso aí não está certo não, mas como é que pode uma coisa dessa? Mas que Deus é esse, que escolhe um bebezinho e não escolhe outro antes deles nascerem? Como que é possível? Como que é possível, né, irmãos? E é esse questionamento que o apóstolo Paulo vai responder aqui no versículo 14. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? Né, irmãos? Porque essa é a primeira coisa que a gente pensa, que as pessoas dizem quando elas ouvem a doutrina da graça. Não, isso não é justo. Se você dissesse para as pessoas, se o apóstolo Paulo estivesse ensinando, eu vou ensinar para vocês como é que funciona a salvação. A salvação funciona assim: você pratica boas obras e aí Deus te salva. É assim que funciona. Se você for um bom menino, se você for uma boa pessoa, se você não roubar, se você não matar, se você não fizer nada de errado, aí Deus te recompensa e te leva para o céu. Todo mundo ia dizer: tá certo, isso aí é bom, é assim mesmo que eu pensava, é isso aí, assim mesmo, sabe? Ninguém acha isso errado, irmãos. Quando você fala para as pessoas que elas são salvas por meio das suas obras, que elas precisam corresponder de maneira positiva, que elas têm que serem boas para se salvar, sabe, irmão, ninguém acha isso injusto. As pessoas só vão achar injusto, irmãos, quando elas ouvirem que Deus salva quem Ele quer. Santo Senhor. Né? Se você pregar para as pessoas, irmão, a salvação depende de você, irmão. A salvação depende de você. Você precisa se esforçar, irmão. Você precisa se dedicar, sabe? Você precisa corresponder, você precisa congregar, sabe? Ninguém vai achar isso ruim. Mas quando as pessoas veem Deus sendo Deus, meu Deus, olha, Deus sendo Deus, Deus escolhendo quem Ele quer salvar, meu Deus, que coisa terrível. Aí as pessoas não gostam, sabe? Porque o ser humano, ele quer ser o Senhor da sua vida. Santo Senhor. Não, não. Para Deus salvar um pecador, precisa do pecador autorizar Deus a salvar. É o pecador que manda. O pecador tem que dizer quando Deus pode entrar, quando Deus pode mover. O pecador tem que dar permissão para Deus. É o pecador que fala para Deus se Ele pode fazer. Sabe, você tem a caneta da história na tua mão, sabe? Esse é o evangelho que aqueles que são os senhores da sua própria vida gostam. Santo Senhor. Mas quando nós vamos na doutrina da graça, irmãos, e nós vemos essa realidade aqui, Deus salva quem Ele quer. Deus é aquele que salva quem Ele quer. Está todo mundo indo para o inferno? Então, Deus é aquele que salva quem Ele quer. E o que a gente vai dizer? Que isso não é justo?
que isso não é justo? E Paulo vai responder: de modo algum. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Irmãos, a resposta a isso não é justo? Não, lógico que é justo, é justo. Deus, como Deus, Ele tem compaixão de quem Ele quer. Glória a Deus. Deus, como Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, sabe? E isso fica claro, fica evidente, de que não depende da vontade, tampouco do esforço humano, sabe? É o que o texto bíblico está dizendo. Então, a salvação, irmãos, não foi algo que nós contribuímos com alguma coisa. A salvação não foi algo, irmãos, que nós correspondemos de maneira positiva, para alguma coisa que Deus mandou a gente fazer. Não, irmãos, a misericórdia é simplesmente graça mesmo, favor imerecido. Misericórdia. Nós não recebemos aquilo que deveríamos receber, que é o inferno. Houve a misericórdia de Deus sendo despejada sobre nós. Irmãos, e quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente vai para a terceira doutrina da graça. A terceira doutrina da graça é expiação limitada, Jesus Cristo não morreu por todas as pessoas. Jesus Cristo morreu apenas para os eleitos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Jesus Cristo não morreu por um monte de gente que vai para o inferno. Não, irmãos, Jesus Cristo morreu por aqueles que vão ser salvos. Glória a Deus, Senhor. Jesus Cristo ora a Deus e Jesus Cristo fala para Deus assim: Pai, não rogo pelo mundo, não oro pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me deste, porque são teus. Glória a Deus, Senhor. Era para esses que Jesus Cristo orava. Jesus Cristo não orava para todo mundo, para o mundo inteiro se converter. Não, só para aqueles que o Pai tinha dado a ele. Glória a Deus. Jesus vai orar para Deus e Jesus vai falar para Deus: Pai, eu salvei todos que tu me deste, menos o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Glória a Deus, Senhor. Eu salvei. Mas o filho da perdição não. Por que não? Para que se cumprisse a escritura. Ele não era para ser salvo mesmo. Estava predestinado à perdição. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, e Jesus vai falar isso para os fariseus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não ouvem porque vocês não são as minhas ovelhas. Glória a Deus. Se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz. Então, irmãos, são as ovelhas de Jesus Cristo, são os seus eleitos. Jesus Cristo morreu para salvar, irmãos, aqueles que são seus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Jesus Cristo não pode morrer por todo mundo e depois o pecador vai para o inferno e o pecado é punido de novo no pecador. O pecado é punido em Jesus e é punido no pecador de novo. Não, o pecado só pode ser punido uma vez. Glória a Deus, Senhor. Se foi punido em Jesus Cristo, não pode ser punido no pecador mais. Então, irmãos, essa é a terceira doutrina da graça, Jesus Cristo não morreu por todas as pessoas. A expiação, ela é limitada, irmãos? E o apóstolo Paulo, irmãos, vai continuar descrevendo como é que as coisas funcionam. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 17: pois diz a escritura ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Santo Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim: Deus levantou o faraó. Sabe aquele faraó lá que Moisés falou: deixa aí meu povo, e o faraó falava: não deixo. Então foi Deus que levantou aquele faraó lá. Por que Deus levantou aquele faraó lá? Porque Deus queria mostrar o seu poder. Sabe, Deus queria humilhar os deuses do Egito. Santo Senhor. Imagina só, se Moisés vai lá, logo na primeira vez, deixar ir o meu povo, e o faraó fala: tudo bem, pode ir embora. Eles não recebem nenhuma praga. Como é que o povo ia conhecer o poder de Deus? Não ia. Então Deus queria mostrar o seu poder. O que Deus fez? Deus levantou o faraó.
Deus endureceu o coração do faraó ainda mais, para que ele não deixasse o povo embora. E aí Deus mandou todas aquelas pragas. Então, quando o povo saiu, todos os povos da terra, quando viam o povo de Israel, eles diziam: ó, tá vendo esse povo de Israel aí? Esse foi Deus que libertou eles. Esse Deus que libertou eles aí é Deus terrível, esse Deus aí. Tem que ver, libertou eles lá do Egito, lá humilhou os deuses do Egito. Deus queria mostrar o seu poder. Glória a Deus. Né, irmãos? Deus endurece a quem Ele quer, Deus amolece a quem Ele quer. É assim que funciona a salvação, irmão. Não é o pecador, irmãos, que tem que dar uma chance para Jesus. Glória a Deus. É dar uma chance para Jesus. Deixa Jesus trabalhar no seu coração. Tadinho de Jesus, Jesus quer salvar você, mas você não deixa. Não, isso não existe, irmão. Não existe esse Deus na Bíblia, irmãos. O que nós vemos aqui é um Deus totalmente soberano, que governa todas as coisas, que faz tudo aquilo que Ele quer. Glória a Deus. Irmãos, que endurece a quem Ele quer, que move o coração de quem Ele quer. Um Deus, irmãos, que está salvando todo mundo de ir para o inferno. É o que nós estamos vendo aqui. Né, irmãos? E quando o apóstolo Paulo fala esse tipo de coisa, ó, Deus endurece a quem Ele quer, há um outro questionamento aqui. Certamente me perguntarás: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Né, irmãos? Qual que é a pergunta? Qual que é o questionamento das pessoas? Não, mas peraí, se é Deus que está no controle, se é Deus que endurece o coração, se é Deus que amolece o coração, sabe, se é Deus que decreta todas as coisas, se é Deus que governa, então peraí, então Deus é mau, porque Deus então é responsável pelo pecado, mas que chance o faraó tinha de não ter o coração endurecido, se é Deus que endureceu o coração dele? Então a culpa não é dele, a culpa é de Deus, né? Quem que vai resistir à vontade de Deus? Né? Então há esse questionamento para o apóstolo Paulo, né, irmãos? E o apóstolo Paulo, irmãos, quando certamente ele já estava acostumado a ouvir isso aqui muitas vezes com as doutrinas da graça, né, irmãos? Porque as doutrinas da graça é algo que tem que ser revelado a nós nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus. A doutrina da graça, irmão, não é algo que as pessoas que nunca leem a Bíblia vão saber. Não tem como você saber isso. Naturalmente, as pessoas sempre vão imaginar que a salvação é por meio das obras. É assim que funciona. Glória a Deus. Né, irmãos? Então o apóstolo Paulo, quando ele vai responder esse questionamento, ele vai dizer: todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso menos honrosos? Santo Senhor. Né, irmãos? Então, quando as pessoas começam a dizer: não, é que se é Deus que endurece, se é Deus que amolece, se é Deus que escolhe um, se é Deus que não escolhe o outro, então Deus é mau, então Deus não é um Deus bondoso, então Deus não é um Deus amoroso, então Deus está pecando, e Paulo está dizendo: quem que você pensa que é para começar a insinuar que Deus não é justo? Glória a Deus. Sabe, quem que você pensa que é para começar a ver as ações de Deus e começar a julgar se Deus está fazendo certo, se Deus está fazendo errado? Glória a Deus. Quem que você pensa que é? Né? Você pensa que você pode sair lendo a palavra de Deus, vendo aquilo que Deus faz e pode dizer: aqui está certo, aqui Deus fez certo, não, aqui Deus fez errado, aqui Deus fez errado, aqui Deus pecou, aqui Deus fez certo. Não. Quem que você pensa que é para julgar as ações de Deus, daquilo que Deus faz? A palavra de Deus diz que Deus é bom, a palavra de Deus diz que Deus é amor, a palavra de Deus diz que Deus é justiça, que Deus é juízo, Deus é ira. E quem que você pensa que é para dizer que Deus não é amor, que Deus não é justo, que Deus não está fazendo a coisa certa? Coloque-se no seu lugar de criatura. Santo Senhor. Né? Coloque-se no seu lugar de criatura. Entenda que você não tem uma mente para poder compreender com clareza as ações que Deus faz. Glória a Deus. Né, irmãos? A gente não entende como é que Deus pode decretar todas as coisas, e mesmo assim o ser humano é responsável.
Mas a Bíblia está cheia de exemplos assim. Se a gente pegar lá, por exemplo, a passagem de José, Deus deu um sonho para José, e Deus no sonho, era do decreto de Deus que José ia se tornar governador do Egito. Mas os irmãos de José, eles não estavam fazendo a maldade com José para cooperar com Deus. Não, vamos ajudar José a se tornar governador do Egito, vamos jogar José no buraco, vamos vender... Não, irmãos, eles estavam fazendo a maldade ali. Eles estavam querendo fazer o mal, eles estavam quase mataram o irmão dele. Não, ao invés de matar, né, a gente vai ficar com um peso na consciência. Vamos vender José ali para a caravana ali. Você vê, Deus, como é que Deus usa a maldade para um propósito bom? Glória a Deus, Senhor. No fim das contas, Deus havia decretado aquilo, mas a maldade era a responsabilidade dos irmãos dele ali. Eles realmente estavam fazendo aquilo que era mal. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? A gente pode pregar o próprio Jesus Cristo. Deus decretou a morte de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Mas Pilatos, os fariseus, todos aqueles que tramaram contra Jesus Cristo para crucificarem Jesus Cristo, eles são culpados, eles não são inocentes. Glória a Deus, Senhor. Eles não estavam querendo fazer o bem e Deus obrigou eles a fazer o mal. Não, eles queriam fazer o mal. Eles mesmos queriam matar Jesus Cristo. Então, irmãos, como é que Deus decreta todas as coisas e mesmo assim o homem é responsável? Como que Deus usa a maldade do homem para os seus propósitos bons? Né, irmãos? A gente não consegue compreender essas coisas, né, irmãos? Mas quando o apóstolo Paulo fala sobre as doutrinas da graça, ó, Deus move o coração de quem Ele quer, Deus endurece a quem Ele quer, Deus chama quem Ele quer, Deus move Deus não... Sabe, a gente não pode olhar isso, irmãos, simplesmente tentando racionalizar de uma maneira pequena, chegando à conclusão de que a culpa é de Deus, então, dos pecados. Não, irmãos, o homem é responsável, o homem tem vontade. Como Deus faz isso, irmãos, a gente não entende, mas o homem é responsável. Né, irmãos? E essa passagem aqui, irmãos, ela não tem o intuito de nos colocar medo. Essa passagem aqui, irmãos, não é para nos colocar medo. Pelo contrário, irmãos, a doutrina da graça, ela serve para nos dar segurança. Porque se é um Deus desse aqui que nos escolheu, nós estamos seguros, irmãos. Não fomos nós mesmos que nos convertemos. A salvação não está nas nossas mãos. Nós não somos nós mesmos que nos mantemos de pé. Não, irmãos. É Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Glória a Deus, Senhor. Por isso, irmãos, que a quarta doutrina da graça é graça irresistível. A graça é irresistível. Quando Deus quer chamar um pecador, sabe, Ele chama, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Ele não precisa do pecador querer ser salvo, porque ninguém quer ser salvo. Se Deus for chamar alguém que quer ser salvo, ninguém ia se salvar. Então a graça é irresistível. Quando Ele quer chamar um pecador, Ele chama. É aquilo que Jesus Cristo falou: e vos enviarei Consolador, e quando Ele vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Né, irmãos? Então há um convencimento do Espírito Santo no pecador, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, convencendo ele, irmãos, que caminhar com Deus é a coisa certa a se fazer. É assim que funciona a conversão, irmãos. A graça é irresistível. Sabe, o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele estava indo na estrada para Damasco? Quando ele caiu do cavalo, Jesus vai dizer para ele: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Né? O que Jesus estava querendo dizer? Paulo, até quando você acha que você vai conseguir resistir ao meu chamado? Glória a Deus. Sou eu que estou chamando você. Jesus já estava chamando Paulo, mas Paulo ainda estava lá com o coração duro. Mas até quando ele iria resistir? A partir daquele momento ali, ele se rendeu totalmente. Glória a Deus. Né? Nos viveu uma vida de dificuldade servindo a Cristo. Prisões, açoites, né? Apedrejamentos, naufrágio, fome, nudez. Ele vai contar lá uma lista de coisas lá, que se alguém que não foi chamado por Deus, nunca queria querer passar por aquele tipo de coisa. Glória a Deus, Senhor. Então o chamado é irresistível, irmãos, porque aquele que nos chama é poderoso para nos chamar e é poderoso para nos guardar até o fim. Glória a Deus, Senhor. Por isso que o chamado é irresistível, irmãos. E
E o apóstolo Paulo ainda vai dizer, mas o que tens, no versículo 22, mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Né, irmãos? E o apóstolo Paulo agora vai dizer, o que você vai dizer se Deus escolheu vasos para a ira, para demonstrar a sua ira? Deus escolheu pessoas que Ele quer demonstrar a sua ira, a sua justiça, o seu juízo. E Deus escolheu pessoas que Ele quer demonstrar a sua misericórdia, que Ele quer demonstrar a sua graça. Ué, Deus não pode? Deus não pode fazer o que Ele quer? Deus não é Deus? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Então é assim que Deus faz. Glória a Deus. Né? E o vaso vai virar poleiro e vai dizer, não, eu não quero ser isso, eu quero ser outra coisa. Não, mas o pecador, ele não questiona Deus. O pecador, ele não está querendo caminhar com Deus, e Deus diz para ele, não, eu te fiz um vaso de... Sabe, o pecador nem se importa com Deus, irmãos. Glória a Deus. Muitos dos pecadores nem acreditam que Deus existe. Glória a Deus. Eles estão seguindo o seu próprio curso para o inferno. Né, irmãos? Então, Deus é aquele que faz o que Ele quer. Né, irmãos? E quando vai chegar aqui no versículo 30, né, ele vai dizer, a que conclusão chegamos? Que conclusão que a gente chega? Os gentios que não procuravam justiça a receberam uma justiça que vem pela fé. Né, irmãos? A justiça que a gente recebe, a salvação que a gente recebe, irmãos, a misericórdia sendo despejada sobre nós recebemos pela fé. Glória a Deus, Senhor. Nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo fez e nós cremos, irmãos, que somos salvos através de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a gente não precisa de sinal, a gente não precisa de experiência, a gente não precisa ter um anjo de luz que desce aqui. Não, irmãos, é pela fé. Glória a Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos naquilo que Jesus Cristo fez. Nós cremos naquilo que Jesus Cristo é, um Salvador. Glória a Deus. Essa é a salvação por meio da fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Você vê? Olha só. Israel, que buscava uma justiça, não alcançou. Por que não alcançaram? Porque eles ficavam buscando uma justiça por meio das obras. Glória a Deus. Né, irmãos? Os crentes são muito bons em enxergarem que são salvos pela placa da igreja. Os crentes são muito bons para enxergar que são salvos pela roupa que vestem, por quantas vezes estão congregando, porque estão fazendo isso, porque estão fazendo aquilo outro, porque não fazem isso, porque não fazem aquilo outro. Sabe, irmãos, isso é salvação por meio de obras. Ninguém se salva por meio de obras. A salvação acontece somente pela fé, quando nós olhamos para Jesus Cristo e entendemos aquilo que Ele fez por cada um de nós. Glória a Deus, Senhor. Aquilo que Ele representa. Né, irmãos? E se a salvação é por meio da fé, se é uma obra sobrenatural de Deus, irmãos, que move o nosso coração, então a gente chega na última doutrina da graça, que é perseverança dos santos. Né, irmãos? Os crentes que foram chamados de maneira sobrenatural, eles vão perseverar até o fim. Glória a Deus, Senhor. Não há como eles caírem no meio do caminho. Não há como eles fracassarem. Né, irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos, lá, sabe, o que nos separará do amor de Cristo? A angústia, a perseguição, a tribulação, a nudez, a fome, a altura, a profundidade, alguma outra criatura, né? O que vai nos separar de Jesus Cristo? Se foi Ele que nos amou, se foi Ele que nos escolheu, se foi Ele que moveu o nosso coração, se é o Espírito dele que está nos conduzindo, como nós não chegaremos até o fim? O que poderá nos separar do amor de Cristo? Nada, irmãos, nada. Eles vão perseverar também, porque é esse Deus poderoso aqui, irmãos, que nos chamou. Glória a Deus. Não é um Deus qualquer, não é um Deus que fez 50% e você tem que fazer os outros 50%. Não, irmãos, quando Jesus falou está consumado, Ele falou, eu fiz tudo. Glória a Deus.
Quando ele falou está consumado, ele não estava querendo dizer, eu fiz minha parte, agora depende de você. Não, está consumado, eu fiz tudo. Glória a Tudo. Deus. E ele realmente fez tudo mesmo. Então, quando nós tomarmos a ceia aqui hoje, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Jesus fez tudo. Glória a Deus. Ele fez tudo, irmãos. Né, irmão? Não é a nossa capacidade. Quando nós glorificamos a Jesus Cristo, sabe, estamos realmente só glorificando a Ele. Glória a Deus. Não dá para glorificar Ele e ficar com um pouquinho da glória para você. Não, mas eu correspondi um pouquinho também. Eu aceitei Jesus, viu? Não, ninguém aceita Jesus. Jesus, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? As pessoas vão dizer, não, mas a participação do ser humano é a fé. A participação do ser humano é a fé. É o ser humano que tem que produzir a fé, sabe? Mas Paulo vai dizer, irmãos, Deus concedeu a vocês não apenas a fé de crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Então foi concedido vocês a capacidade de crer. Deus concedeu vocês a Glória fé. a Deus, Senhor. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Então é dom de Deus, irmãos. A fé é dom de Deus. Então quando nós olhamos para a Santa Ceia, quando nós vamos tomar o vinho, quando nós vamos comer o pão, nos lembrando daquilo que Ele fez, realmente foi só Ele que fez. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Se em algum momento nós achamos que fizemos a nossa parte, que correspondemos de alguma maneira, que temos uma pequena participação, já não é graça mais, né? Glória a Deus. Porque o que diferencia você de um pecador lá do mundo? Se é você que fez alguma coisa, então você é melhor que os pecadores lá do mundo. Santo Senhor. Isso te torna uma situação mais favorável. Não tem situação favorável para ninguém, irmãos. Por isso que não importa se você nasceu na igreja mais correta deste mundo, você é tão perdido quanto qualquer perdido lá no mundo. Santo É Senhor. preciso que a misericórdia de Deus seja derramada sobre a nossa vida, para que nós venhamos a nos tornar uma nova criatura em espírito e em verdade. Glória a Deus. Sabe, é por isso que a gente fala da palavra de Deus para alguém, a gente fala, a pessoa não entende. Por que a pessoa não entende? Sabe, porque não depende da capacidade dela de entender. Glória a Deus. Não depende da nossa capacidade de explicar. Depende de uma obra sobrenatural de Deus trabalhando no coração do pecador. Glória a Deus. A nossa obrigação é apenas de pregar o Evangelho, de exortar. Deus é aquele que faz a obra. Ninguém ganha almas para Jesus Cristo. Né? Mas quando nós não entendemos esse tipo de coisa, Jesus Cristo se torna uma pedra de tropeço. Santo Senhor. Foi o que aconteceu aqui, irmãos, com o povo de Israel. Né? Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, aqueles que foram alcançados pela graça confiam nessa rocha. Glória a Deus. Mas aqueles irmãos que estão olhando para coisas fora de Jesus Cristo, simplesmente tropeçam em Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que é muito importante nós, Jesus Cristo falou, fazer isso em memória de mim. Sabe? Eu sou o pão da vida sabe, eu que alimento vocês, realmente só eu que alimento vocês, eu sou a vida de vocês. Glória a Deus, Senhor. Sabe, eu sou a água que mata a sede de vocês. Né? Eu não mato quase toda a sede, não, eu mato toda a sede de vocês. Eu alimento vocês por completo. Tudo aquilo que nós precisamos está em Jesus Cristo. Glória Né? a Deus, Senhor. Que é essa condição que nós nos encontrávamos, totalmente mortos em nossos pecados e nos nossos delitos, e esse Deus poderoso aqui de Romanos 9, irmãos, foi aquele que nos trouxe a vida, né, irmãos, nos tirou das trevas para a luz, Glória a Deus. e nos mostra aqui o seu grande poder, e nesse grande poder nós podemos ter certeza que estamos seguros, plenos e realizados. A gente, com esse poder aqui, irmãos, com esse Deus poderoso aqui, a gente não precisa se assustar e temer adversidade nenhuma. Glória a Deus, Senhor. Estamos seguros. Você vê, mesmo as piores tragédias que a gente vê na Bíblia, né, que seria a morte de Jesus Cristo, estava nos planos de Deus.
Glória a Deus. As piores tragédias, que são os irmãos, matar o próprio irmão, não, estava no plano de Deus, né? Fazer julgar o governador do Egito. Sabe, irmãos, nada sai fora do plano de Deus. Glória a Deus. Por isso que a gente não precisa ficar, meu Deus, olha o que aconteceu na minha vida, todo assustado, todo apavorado, não, irmãos, nada sai fora dos planos de Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus ao qual nós servimos, esse Deus poderoso que está no controle de todas as coisas e que certamente vai terminar a boa obra que começou na vida de cada um de nós. Glória a Deus, Glória a Deus. Senhor. Irmãos, agora eu vou chamar o